Então, o primeiro exercício da lista sobre circunferência dizia o seguinte: com relação à circunferência cuja equação reduzida é dada por 4 ao quadrado igual a x menos 1 ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado, responda os itens que seguem. Letra A. Qual é a medida do raio da circunferência? Então, quando a gente possui uma circunferência escrita nesse formato, que é o formato da equação reduzida, aquele número que está sozinho do lado do igual, ele é o valor do raio ao quadrado. Então, aqui como a gente tem 4 ao quadrado, esse R, né, é o valor do raio. Então, o raio vai medir 4. Ok? No item B, ele pede qual é o centro de uma circunferência. O centro de uma circunferência é os valores que estão aqui entre parênteses junto com o x e com o y. Então, nesse caso, é 1 e menos 1. Por que é menos 1? Porque na fórmula da equação reduzida, o sinal que tem entre o x e o número é menos, certo? Então, aqui está o sinal de menos, ou 1 positivo é o valor do A, né? Que é o primeiro integrante, né, do ponto, que é o centro dessa circunferência. E o valor do B é 1 negativo, porque esse menos com menos do 1 vai gerar esse mais, vai fazer jogo do sinal e vai ficar mais. Então, quando aqui no meio for um mais, é porque o centro é um valor negativo. Então, o centro dessa circunferência é um ponto do plano cartesiano, a coordenada x é 1 e a coordenada y é menos 1. Então, o valor do centro vai ser sempre o sinal contrário que tiver aqui no meio, ok? Qual é a equação geral dessa circunferência? A equação geral ela é obtida utilizando a equação reduzida. Então, essa equação reduzida, a gente pode escrever ela num outro formato para obter a equação geral. Então, eu vou começar aqui por essa parte. Esse x menos 1 ao quadrado, o que é x menos 1 ao quadrado? É x menos 1 vezes x menos 1. Mais, né, que está aqui no meio. O que é y mais 1 ao quadrado? É y mais 1 vezes y mais 1. Igual, né? 4 ao quadrado vai dar 16. Não tem diferença você colocar esse 4 ao quadrado aqui ou igual a 4 ao quadrado no final, colocar esse r ao quadrado aqui antes ou no final, não vai mudar nada. Agora, a gente precisa desenvolver, ó, x vezes x dá x ao quadrado. X vezes menos 1 dá menos 1x. Menos 1 vezes x dá menos 1x. Menos 1 vezes menos 1, menos com menos fica mais 1. Y vezes y dá y ao quadrado. Y vezes 1 dá 1y. 1 vezes y dá 1y e 1 vezes 1 dá 1. E esse 16, a gente vai jogar para cá junto com o restante e vai ficar menos 16. Está positivo, né? Fica negativo, igual a zero. Então, o que é o objetivo da equação geral de uma circunferência? Assim como a equação geral de uma reta, a gente tem que colocar todos os elementos para o mesmo lado do igual e deixar o zero do outro lado, ok? Vou terminar ela aqui embaixo, que não tem mais espaço para fazer aqui. Então, a ordem que a gente escreve é sempre primeiro o termo com o x ao quadrado, depois o termo com o y ao quadrado, depois esses dois aqui a gente consegue juntar, se deve um x e deve um x, deve 2x. Depois esses aqui a gente consegue juntar, se tem um y e tem um y, tem 2y. E os números a gente consegue juntar também, ó. Tem 1 e tem 1, 1 mais 1 vai dar 2. Tem 2 e tira 16, fica devendo 14. Igual a zero. Essa aqui, então, é a equação geral dessa circunferência. E o último item D era para desenhar a circunferência no plano cartesiano. Eu já fiz um esboço aqui porque fica difícil de desenhar, né, segurando o celular apenas usando uma mão. Então, como que a gente faz para marcar essa circunferência para fazer o desenho dela? Primeira coisa, a gente vai olhar qual é o centro dela. O centro é o ponto 1 com menos 1 do plano cartesiano. Então, 1 do x desce até o menos 1 do y. Esse ponto é o C, que a gente chama de centro. Depois, a gente vai olhar a medida do raio. O raio dela mede 4. Então, a gente vai marcar 1, 2, 3, 4 para a direita. 1, 2, 3, 4 para a esquerda, sempre alinhado com o centro, né? 1, 2, 3, 4 para cima e 1, 2, 3, 4 para baixo. Fazendo esses 4 pontos iniciais, depois a gente consegue fazer o desenho dela, né? Claro que se a gente não tiver um compasso, o desenho não vai ficar perfeito, né? Mas seria basicamente isso.